Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bênção. Hoje eu quero falar de o mesmo tema lá de Guaianás, que é sobre a presença de Deus. Eu disse lá também, estavam os pastores Maico, pastor Estela, junto com o pastor Elias, pastora Carmen e alguns obreiros. Presta atenção no que eu vou falar. Está muito difícil. Eu particularmente não desisto nunca. Eu fiz um pacto com Deus, uma aliança com Deus. Eu fiz uma aliança com Deus. E eu não vou desistir nunca, porque eu tenho um objetivo, que é o céu. Quando eu cheguei aqui, eu observei a mesa, eu vi uma coroa, mais outra coroa, e vi ali uns pregos e uma marreta. Eu enchi meus olhos de lágrima, porque lembrei do que Jesus passou, aonde Ele foi, e por amor a nós, a mim e a você, Ele passou por tudo aquilo que você sabe. Aqui está uma parte do jovem, ali está outra, ali está outra. Jesus passou tudo aquilo que você sabe, por amor a você, por amor a mim. Eu digo que as dificuldades vêm desde aquela época passada. Já havia dificuldade entre o povo e o povo de Deus. Não é para o povo lá de fora não, mundâneo, assim, que não tem Cristo. O povo de Deus, nós passamos dificuldade. Passamos problemas. Tem um amigo aqui de muitos anos, o diácono Wilson. Por mais que eu reclame, às vezes, da situação, eu vejo o irmão Wilson, minha fé aumenta. Olho para Juliano, eu digo, não vou desistir. Talvez se fosse um de nós, já tínhamos desistido, não estavam aqui. Mas olhe, fé, obediência a Deus, que é nesse capítulo que eu vou ministrar, sobre obediência. Aí eu fiquei em casa esses dias, lendo esse capítulo 22, o 24, o 26, o 28, o 30, o 32, o 33, do livro de Êxodo. E que eu aprendi nessa minha caminhada cristã, mocidade, presta atenção aqui, ó. É que muita gente, crente, que fizeram uma aliança com Deus, irmão, uma aliança com Deus. E agora por nada, irmão Paulo, por nada, larga Jesus, trai a Jesus, nega Jesus. Aí nós estamos esperando naquele dia, na tribulação, que em nome de Jesus eu não vou estar aqui. E aí as pessoas estão achando que negar Jesus é só naquele dia, que não vai ter mais a leitura da Bíblia, que não vai ter mais os valores, o dinheiro, o dólar, ienes, qualquer tipo de moeda, que para comer você precisa dizer se é crente ou não é crente, sabe qual é a tua religião. Se falar que é de Jesus, você é morto, é negado as coisas. Aí você, por um prato de comida, você vai dizer, eu não sou crente. Aí você come a comida ou tem alguns valores e alguma coisa, troca e perde a sua salvação. Eu sou crente há alguns anos. Eu sou evangélico há alguns anos. E nós passamos por dificuldades, inúmeras dificuldades. E essa mensagem do tema lá de Guaianás, da igreja Mana de Guaianás,
eu falei para o Elias ser corajoso. E eu parabenizei ele, porque ele tem um chamado pastoral de cuidar de ovelhas. Eu disse para ele: Elias, está muito difícil pastorear. Verdade, Joel. Teu dia vai chegar. Está muito difícil pastorear. Você é um pastor sério que tem um rebanho na mão e prometeu para Deus que vai levar esse rebanho para o céu. Está muito difícil pastorear. A igreja séria, a igreja que realmente tem um compromisso com Deus, pastor, hoje não dá para dormir, porque ele chora o tempo todo, por ver o descaso, por ver o relaxo, por ver pessoas negando a própria aliança que fez, quebrando a aliança que fez com Deus. E eu quero só expressar a leitura, possivelmente não vou falar mais nada. Estou adiantando porque, em meio a uma doença, está ali, ó, Jacomilson está com a perna amputada. Eu vi aquele moço chorar, para não deixarem amputar a perna dele. Mas em meio a toda essa dificuldade, ele está aqui. A pessoa pega no colo, põe na cadeira de roda, põe no banco do carro, tira, e ele está na presença. Ele está na presença de Deus. Eu quero fazer só uma leitura e quero ser muito rápido. Livro do Êxodo, capítulo, eu coloquei no seu celular, Raul. Está aí, o Raul está aí? Coloquei no seu celular. No capítulo 32 do Êxodo, presta atenção, tá bom? Que eu quero ler do Êxodo só o versículo 33, o versículo 1, o versículo 2, o versículo 14 e o 15. Aquela letra está muito pequenininha, mas vamos lá. Presta atenção e leia comigo, jovem, por favor. Jovem, por favor, presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Não fica olhando para o celular, não. A mensagem está aqui, ó. Se tiver vendo no celular, a mensagem está aqui, por favor. Presta atenção. Presta atenção, porque eu estou orando há muito tempo. E desde que eu comecei a ler esse capítulo, fiquei muito preocupado. Eu, na condição de pastor, fiquei muito preocupado. Eu tenho um compromisso com Deus. E um dia, Deus, ó, deixa eu falar um negócio para vocês, olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim, é muito sério. Eu vou repetir, tá bom? Eu sou repetitivo mesmo. Eu não estou aqui por bens financeiros. Eu não estou aqui por causa de carro. Eu tive um chamado de Deus. Deus me colocou aqui nesse bairro do Vila Mara para me pastorear. E Deus disse que estava dando uma responsabilidade de um rebanho, um grande rebanho. Deixa eu dar um testemunho rapidinho para você entender. Que uma vez alguém questionou: pastor, tem um sítio, pastor, eu tenho, a irmã Vera está ali que eu estou vendo, e a Fabiana, tá, a Sandra e a Alessandra, acho que as 4 de lá de cima, que quando eu vim para o Vila Mara, não sei se vocês lembram, eu já tinha um carro zero, lá em cima no Jardim dos Ipês. Quando o ladrão
roubou o carro da sua irmã, lá na porta da igreja. Eu desci esse viaduto a milhão, com o meu carro. Quando eu vim para cá, eu já tinha minhas coisas. Só dentro da mensagem. Uma vez a minha filha, que não está aqui, mas eu sou pastor, pai, e não passo a mão, não aliso. Não aliso. A verdade tem que ser dita dentro da minha casa. Para mim chegar aqui e corrigir, ou pregar a verdadeira palavra, eu tenho que viver dentro da minha casa. Como eu disse que está difícil de pastorear, é porque eu tenho um compromisso com o céu e de conduzir vocês ao céu. E a Bíblia me dá esse respaldo de pregar. E sem alisar, ou colocar palavra para um, a mais ou menos para outro, não. Palavra é para nós todos, primeiro para mim. Porque já preguei dentro de casa, já discuti, já falei, pregamos dentro de casa. Agora esse tema, ela fala de um homem por nome Moisés. Deixa eu ler esse primeiro versículo, 33:1. E disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo, que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. O 2, enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, e os aveus, e os jubizeus. Agora vai para o 14 e o 15. E disse, esse é o 14, e disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. O 15 vai dizer assim, então lhe disse, se tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Eu vou só ler. Agora vai para o capítulo 32, Raul. Volta, 32. Capítulo 1, vão 5 versículos. O 32 diz assim, presta atenção comigo, não olha para celular e olha para o telão, leia junto comigo. Pois essa mensagem é para você, essa mensagem é para nós. Vamos lá? Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou-se o povo de Arão e disse-lhe, levanta-te e faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quando a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos que lhe sucedeu. Vamos lá. O 2. E Arão lhe disse, arrancai os
pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. O 3, por favor, rápido. Vou bater palma igual o Maico, hein? Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estava nas suas orelhas e o trouxeram até Arão. Mais um, por favor, vou até o 10. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundação. Então disseram: esse é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Bora lá. E Arão, vendo isto, edificou. Irmão, presta atenção nisso, que eu vou falar um pouquinho de Arão. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e pregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram as ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo lá em cima, o povo estava aqui quebrou a aliança, fez os deuses, estava festejando, e Moisés no monte, Deus falando com Moisés e vendo o povo que quebraram a aliança, e Deus disse para Moisés assim: então desce, então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizesse subir do Egito se corrompido. Mais um, rapidamente. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado, e eles fizeram para si um bezerro de fundação, e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifício, e disseram: este é o teu Deus, Israel, que te tirou do Egito. Só até aqui. Mais um versículo, por favor. Agora eu quero que você coloque, em nome de Jesus, o Êxodo capítulo 24. Vou ler o versículo 1, o 12, o 15 e o 18. O 24. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciões de Israel, e adorai de longe. O 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, e fica lá, e dar-te-ei as tábuas da pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. O 15. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte da presença. O 18. E nós encerramos. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. E agora me dê 5 minutos. Essa mensagem é muito forte. É um tema muito forte.
E eu tenho uma palavra para o teu coração, para a tua vida, para os teus afazeres, para a gente começar o ano, primeira Santa Ceia do ano. Coroa, prego e o martelo. Estava nada combinado. O povo fez uma aliança com Deus. Moisés subiu 3 vezes ao monte. Se eu não me engano, a primeira ou a segunda vez, Deus chamou Moisés, Arão, Josué e mais 70 anciões. Chamou a cúpula para ter com Deus. Lá em cima Deus chamou Moisés e deixou o povo aqui. E Moisés subiu mais um pouquinho. E lá foi feito um acordo, uma aliança, para que eles passassem para o resto do povo. E eles ficaram ali pouco tempo. E quando eles desceram do monte, houve uma reunião e todos concordaram, fizeram uma aliança com Deus. Pela terceira vez, agora Moisés vai para o monte. A segunda vez Moisés vai para o monte. E Deus passa para ele a tábua dos 10 mandamentos. Só que quando Deus escreveu e estava passando as coordenadas para Deus, diz a Bíblia, que Deus estava vendo lá embaixo, o povo se rebeliou, o povo desobedeceu, o povo não teve paciência. Por 2 vezes Moisés subiu, rapidamente desceu. Dessa vez ele demorou um pouquinho mais. Agora 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, o povo não tiveram mais paciência. Chegaram até Arão, e eu entro agora no final dessa mensagem, mas eu gostaria que você entendesse. Chegaram até Arão, o nosso líder, o nosso mestre, o nosso professor, aqueles que nos tirou da terra do Egito. Agora ele sobe para o monte, e agora já tem 30, 40 dias que nós não vemos ele, que ele não dá uma resposta. Vamos fazer o quê? Eu creio que Arão disse para ele: calma, ele está vindo, tenha mais um pouquinho de paciência, ele está chegando. Eu fiquei muito triste, porque Arão e Hur, Moisés, quando subiu ao monte, chamou os dois e disse: a responsabilidade é sua, toma conta desse povo. A ordem é essa, não pode fazer nada de errado, faça exatamente isso. Agora Moisés demorou lá naquele monte, falando com Deus, 40 dias. O povo não teve paciência, e chegaram até Arão, e disse: Arão, não temos mais paciência, não dá para esperar, vamos fazer um bezerro. E eu vejo aqui Arão, presbíteros, obreiros, igreja do Senhor, quebrando uma aliança. Deixa eu fazer aqui uma ilustração. Pastor Maico, pastor Estela, presbítero Cleito, os diáconos, futuros pastores, presta atenção. Pastor vai sair, vai ficar 30 dias fora de São Paulo. Vou viajar. Eu deixo sempre as agendas tudo certinho. Já pensou eu estar 40 dias, 30 dias fora da igreja e alguém dizia assim: agora quem manda aqui sou eu. Pastor não está aqui, não vai ter mais corredor de fogo. Ministério de louvor tem muita gente. Obreiros, não quero mais que fique ali, e mudar tudo. Eu saí dele uma responsabilidade, e disse: eu vou, mas volto, e não vou me demorar.
E quando Moisés desceu do monte, irmãos, aonde mais me chocou, foi quando ele desceu tão feliz, embora já estava sabendo, porque Deus tinha revelado para ele. Quando ele chegou no pezinho do monte, ele viu o povo dançando, festejando muito, com muita bebida, fizeram um altar, levaram oferta, e diz a minha Bíblia, talvez não esteja na tua, mas eu creio que está, que o povo foi tão terrível, irmão Rodolfo, uma desobediência tão grande, que Moisés, quando chegou com as duas tábuas e deparou com eles, ele estava dançando, diz a Bíblia, regozijando, e sem roupa, estava nus. Tão grande foi a covardia diante de Deus. E tudo aquilo acontecendo, a minha Bíblia diz que Moisés estava no monte, intercedendo por eles, buscando regulamento para eles, doutrina para eles, e eles quebraram a aliança. A minha mensagem é: a presença acima de tudo. A presença de Deus acima de tudo. Se você perguntar para mim, pastor, qual é a tua prioridade? Um carro que está ali fora ou a presença de Deus? Eu falei, eu volto para a minha bicicleta. E quando a Dira me conheceu, eu tinha uma bicicleta. Comecei vindo para a igreja de bicicleta. Eu volto para a bicicleta, mas o mais importante para mim é a presença de Deus. Aí eu pergunto para a igreja do Senhor, qual é a tua prioridade? Eu vou até mais fundo, porque comentei isso dentro da minha casa. Entre o meu casamento e a presença, eu sou mais a presença de Deus. Entre as minhas finanças e a presença, eu sou mais a presença. Entre a minha saúde e a presença, estou nem aí com a saúde, o que eu quero é a presença. Isso foi falado dentro da minha casa. Agora eu pergunto mais uma vez para você, todas essas meninas, todas essas senhoras, senhor, todo mundo, qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Esse ano, para mim, foi um dos piores anos, passagem de ano, Natal e Ano Novo. A não ser que os outros eu não tivesse visto e nem, eu acho que eu não soube. Mas o que eu vi do crente da Manaim, largando, presença, fica aqui de canto, porque eu vou me soltar. Presença, 364 dias, eu estive na tua presença. Dá só um dia, dá só uma semana. Presença, porque eu vou fazer algo que está no meu coração. Presta atenção aqui, ó. Tenha a presença de Deus como a tua prioridade. Não se venda. Você pode ter um corpinho todo, como que fala, todo sarado. Não se venda. Você pode não ter dinheiro para você comprar as coisas que você gostaria de comprar. Ei, não se venda. Você pode ver pessoas fazendo o que quiser, você não se venda. Um dia você fez uma aliança com Deus, e para ir para o céu, irmão, é fácil demais. É só a gente querer a presença, renunciar ao mundo, renunciar às vontades, renunciar aos convites, renunciar o que nossos olhos verem, porque o céu nos espera.
Lembra quando eu disse, está difícil pastorear, porque está difícil pregar. Tenho certeza que alguém vai sair daqui dizendo, pastor é careta. Vai para aquela igreja. Pode ir, não tem problema nenhum. Uma vez eu disse para Deus, irmão, nós vamos passar um processo 2025, 26, 27, 28. Eu ia começar falando, acabei esquecendo. Nós temos 3 anos. 3 anos para a gente comprar esse prédio. 3 anos. Diegão, 3 anos. Em 3 anos, se nós não tivermos aqui 3 milhões de reais, a gente vai sair daqui. Mas sabe como nós vamos conseguir esse dinheiro? É se nós estivermos na presença de Deus. É na presença, ô Tati, é na presença. É na presença. Se a gente se desviar da presença de Deus, irmãos, a gente morre. Está me ouvindo aí? Qual é a tua prioridade? Moisés, quando chegou embaixo, Deus só disse para ele, olha, Deus se irou de uma tal maneira, que Deus disse para ele, Moisés, desce agora, rápido. Deus não falou o meu povo, Deus falou assim, o teu povo. Olha a ira de Deus. Deus disse para Moisés, o teu povo que tu tirasse da terra do Egito, e se corromperam. Deus só não deu a visão para ele da maneira que o povo estava. Mas quando Moisés chegou lá embaixo, as danças eram mundâneas. As músicas eram mundâneas. Estava sem veste, eu ia falar que estava com as suas vestes, estava sem veste. Ou talvez as vestes curtas, a ponto de Moisés não tinha visto nada daquele jeito. A Bíblia diz que ele estava nus e com festas mundâneas. Qual é a tua prioridade? Qual foi a tua prioridade nessas festas, Natal e Ano Novo? Sabe que dá vontade de chorar? É porque eu sou pastor. Eu tenho um compromisso de ir levar vocês para o céu. Eu disse para um grupo uma vez aqui, que a tua vida espiritual, irmãos, não é o teu pai, a tua mãe ajuda, mas é o pastor. Eu não estou brincando de orar, Leozinho, lá 2 horas da manhã, 1h30, 2 horas da manhã, todos os dias, a gente não dorme, é aquela preocupação. Eu não estou pedindo só as finanças, eu não estou pedindo saúde, eu estou orando pela família Mandaí. Agora eu vou perguntar de novo. A presença de Deus acima de tudo. Qual é a tua prioridade? É as práticas antigas. É as coisas que fazia e nem fazia, porque tem muita gente que nunca fez, mas ao ver o mundo fazer, quer fazer igual. Não, você não é igual a eles. Você fez uma aliança com Deus. Fizemos uma aliança, foi com Deus. Você aceitou, batizou, jurou para Ele que você ia servir a Ele. Agora está com inveja de lá de fora, essas batidas mundâneas, que alguém que não tiver na presença, que não tiver com a presença, irmão, mexe o corpo. Mexe. Se você não tiver na presença de Deus, você se desvia por alguns segundos, minutos, ou até horas, vendo aquela batida, daqui a pouco você está dentro de casa fazendo a mesma coisa.
Agora Moisés sobe outra vez para o monte, pela terceira vez, e lá Moisés implora a Deus, dizendo: Senhor, não os mate, por favor, não os mate, e não tire o nome deles do livro da vida, porque se o Senhor fizer isso, pode tirar o meu também. E Deus já tinha determinado de matá-los, tirar o nome e matá-lo. Moisés agora implora: se o Senhor matar, Senhor, se o Senhor matar, o que o povo vai falar? Deus agora dá um passinho para trás, diz alguma Bíblia que Deus se arrependeu. Mas Deus disse assim: tá bom, Moisés, não vou matá-los, mas também não conte comigo. Eu não vou mais com eles, não vou mais com vocês. Agora, se você quiser, Moisés, eu mato todos eles. Olha a proposta de Deus: eu mato todos eles, e por você e para você, eu faço de você uma nova nação. Você vai ser pai de uma grande nação, para que a minha palavra se cumpra, o que foi feito com Abraão. Deus disse não, Moisés disse não. Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não estiver conosco, eu não quero ir. Aí Deus disse: tá bom, eu não vou, mas eu vou mandar um anjo para guiar vocês. Aí eu encerro. O anjo é bom, a presença de anjo é bom. Anjo, quando vem com uma ordem, ele mata, ele resolve. Moisés poderia dizer: tá bom, já que o Senhor vai mandar um anjo, eu já vi lá com uma situação lá que o anjo matou 185 mil pessoas, 1000 homens, só com uma lapada de espada. Deus disse: eu vou mandar um anjo para te guiar. Sabe o que Moisés disse? Eu não quero anjo. Anjo para mim não me interessa. Anjo para mim é bom. Anjo é muito bom, tem um testemunho do que anjo já fez. Mas para mim não me interessa. O que eu quero, Senhor, é a tua presença. Eu quero encerrar dizendo: irmãos, por favor, por favor, seja crente. A carne vai pedir, vai escutar uma musiquinha, você vai dar uma balançadinha. Você está no meio de pessoas bebendo seu vinho, sua cachaça, sua cerveja. Você já bebeu um dia, você está vendo pessoa beber perto de você. Não saia de perto, mas seja forte. Não beba, não traia Jesus. Precisa ser crente, precisa fugir, mas seja fiel a Deus. Pastor, está pegando muito pesado. Eu te dou o endereço, irmão, de dezena de igreja que é liberado. Você que está, como dizia o camarada, você que está, muita gente está nos vendo agora porque estamos ao vivo. E eu não tenho medo, sou crente, sou servo, sou pastor. Tem igreja que não está se preocupando com a sua salvação, está se preocupando com o seu dinheiro, com o seu dízimo. Pastor quer ser playboyzinho, todo bombado, a calça aqui no meio da canela, um tênis e tal. Não sou contra, cada um. Eu não. Um dia eu disse para Deus: eu prefiro ser pastor de meia dúzia de pessoas, que eu possa levar para o céu. Mas se o Senhor me der 1000, eu quero ter a mesma autoridade de pregar para eles e levar eles também para o céu, porque eu vou ser cobrado. Sabia disso? Se eu não pregar a verdade para você, está sujeito você a entrar no céu, porque você não ouviu a palavra do que eu que sei e não preguei para vocês. Mas eu não vou carregar essa culpa.
Eu prego e vou pregar a verdade. E começo dentro da minha casa. Anjo não me interessa. O que me interessa é a tua presença. Qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Deus não é menino. A Bíblia diz que preguei na quarta-feira, depois vi também pregar na quinta-feira, que Deus mata. Hoje Deus não mata, matou não, mas espiritualmente, você vê pessoas aqui hoje, amanhã não estar aqui. Sabe por quê? Porque querem viver de aparência e Deus dá um tempo. Daqui a pouco já não está mais aqui. Porque não tem, a prioridade não é a presença, a prioridade é se aparecer. Aí aqui na igreja, no modo geral, não é só no altar não, é uma coisa. Segunda-feira, se olha assim, está igualzinha a todo mundo lá fora. Aqui é uma coisa, lá fora é outra. Em nome de Jesus, leia a Bíblia, leia esses capítulos aqui, o capítulo do Êxodo, 23, o 24, o 25, vai lendo, lê um capítulo por dia, 10 minutos você lê 3 vezes para você entender. Qual é a responsabilidade do crente? E quando você nega a Jesus, Jesus não mata, mas você carrega uma maldição. Naquela mesma noite, ou naquele mesmo dia, Moisés desceu irado, pegou a tábua que Deus escreveu, ele jogou no chão e quebrou tudo. Chamou Arão e disse: rapaz, o que você fez? Ele disse: Moisés, meu irmão, eu não tive culpa, eles me pressionaram, eles me colocaram na parede, eles fizeram uma pressão em cima de mim, e eu acabei cedendo. Não traia a Jesus por nada. Nós temos louvores lindos, você pode ouvi-los 24 horas por dia. Você tem a Bíblia, que é a nossa bússola, que nos guia. E quando pessoas traem a Jesus, é porque não tem a presença de Deus. Agora Moisés dá um grito e fala: tem alguém comigo? Obreiros, igreja do Senhor, tem alguém comigo? A Bíblia diz que só levantaram a sua voz. Conte comigo, Moisés. Os da tribo de Levi, pessoal mais crente, se vocês estão comigo, chegue até a mim. E eles chegaram. Moisés agora disse: pega a espada, coloque do lado da tua coxa, agora entre dentro da tenda. Olha que ordem, Diegão, é Deus, camarada. Se Deus nos tirou daquele mundão, é para a gente servir a Ele até no meio dos ímpios, é pelo nosso testemunho, de que nós ganhamos pessoas. Agora Deus disse assim: a você da tribo de Levi, que está comigo, pega a espada. Pegou a espada, coloca do lado da sua perna, da sua coxa, e saia dentro da tenda, mate-o. O seu amigo, pá. Mate o seu parente, pá. Mate o que fez, pá. A Bíblia diz que mais de 3.000 homens, aquele da tribo de Levi, eles mataram. E para mim encerrar, presta atenção aqui, não brinque com Deus, não brinque com Deus, pastor Arnaldo, não brinque com Deus. A corda já está esticando,
e quando ela quebra, já era. A Bíblia diz que toda aquela geração, é assim? Não herdaram a terra prometida, ao qual Deus preparou. Não é assim, Gustavo? Não herdaram. Os fanfarrões, os traíras, o que brincava com Deus, o que não deram ouvido à palavra que estava sendo pregada. O que disseram ou transmitiram para nós, a nossos olhos, uma santidade. Chegou lá fora, estava igual ao mundo. Deus, ó. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, 2026, a nossa espiritualidade vai mudar, irmãos. Precisamos mudar. Eu acho que a corda já estourou, já chegou 2025, foi o limite. Vamos para o joelho, vamos para a oração, vamos ler a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, vamos falar com Deus. Ah, preciso ser um teólogo, preciso fazer teologia. Não, você precisa ser crente, nós precisamos ser crente. Porque tem muita gente que está lá fora por causa de maus testemunhos, nem deveria estar, mas de bons testemunhos, para que as pessoas olhem para você e vejam Cristo. Curve sua cabeça, eu encerro. Curve sua cabeça, por favor. Só os da tribo de Levi, assim disse Moisés: quem está comigo? Família Manaim, há um ditado bem popular que todos sabem, desde a criancinha ao mais velho que está aqui dentro: não seja Maria vai com as outras. Tenha a presença de Deus. Tenha a presença. Tenha a presença. Em 2026, a partir do dia 1º de fevereiro, nós estamos orando pela compra desse espaço. Aos meus olhos, o meu amigo, é muito difícil. Mas se nós estivermos na presença de Deus, Deus vai abrir o mar para nós passarmos. Deus vai tirar do meio de nós. Ó, Deus vai tirar, irmãos. Você não vai morrer não, mas Deus vai tirar aquele que estiver atrapalhando, aqueles que estiver atrapalhando, vivendo de aparência, aquele que tiver os nossos olhos todos cheios da presença, mas está usando de mentira. Deus vai tirar, porque para a gente adquirir esse espaço não vai ser oba-oba, não vai ser de qualquer jeito. Se não tiver na presença de Deus, não vai acontecer nada, absolutamente nada. Nós vamos ficar mais um ano capengando, praticamente pedindo emprestado. Não vai ser assim mais não. Qual é o tema mesmo que estava aqui, Raul? Coloca ali, por favor. A presença acima de tudo. Não importa, até o casamento, se você colocar o casamento acima da presença,
não vai dar certo. O namoro, o noivado, a amizade, o dinheiro, a saúde, qualquer coisa que você colocar acima de Deus não vai prevalecer. O que vai prevalecer, primeiro a presença, e o resto Ele fará nas nossas vidas. A última, pregue isso dentro da tua casa, não passe a mão, livre-se do peso, livre-se da cobrança de Deus. Se você não pregar isso na tua casa, pregar um para o outro e pregar para a tua família. Se eles não derem ouvido, é problema deles, mas pregue para dentro da tua casa, do pequenininho até o grandão. Pregue. Tira esse peso das suas costas. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja.